Fala galera, estamos aqui em mais um programa semanal, o meu, o seu, o nosso programa Campeão News, e hoje falando de um assunto super top, vocês vão se amarrar. O assunto dessa semana é a evolução dos jogos e a importância e a influência disso na sociedade brasileira. Eu e o meu parceiro de bancada, o professor historiador Gilberto, estamos juntos. Muito prazer, Evandro, mais uma vez. Estamos juntos mais uma vez nessa empreitada. Fique com a gente, já vai deixando o seu like, curte o canal. Tamo junto, roda a vinheta. Eu estou aqui com o professor historiador Gilberto, falando com o professor. Professor, eu queria saber qual a importância desses jogos e a influência que isso tem tido na sociedade brasileira de uma forma geral. Olha, Evandro, o que eu posso falar, eu posso remeter basicamente à minha época, né? Porque eu vivi essa entrada dos primeiros videogames no país, que foi a era Atari, né? E o Atari, na verdade, era um videogame caríssimo que só poucos meninos podiam ter. E geralmente era dado um presente de Natal. Nossa. Quando uma criança, um adolescente ganhava um Atari, era a festa da rua. Todo mundo se juntava na casa de alguém, né? E a mãe daquele filho que tinha um Atari tinha que fazer lanche para toda a molecada. Todo mundo era colega, todo mundo era amigo, né? Hoje em dia ninguém se conhece. Então, na verdade, o que eu posso falar é que a primeira influência do videogame, a chegada do Atari no Brasil, foi uma influência social, de tentar agrupar os adolescentes em torno de um videogame, e não existia celular. Então, assim, existia um tratamento melhor, todo mundo se conhecia, todo mundo era colega, aquela brincadeira de acabar o videogame, ia para a bola, voltava o videogame, mas todos eles eram alunos, todos eles sabiam respeitar os mais velhos, sabe? E o que eu posso falar é que o Atari ele foi a primeira grande geração de videogame que surgiu aqui no Brasil no ano de 1982. Professor, então, diante do que o senhor está acabando de nos falar, então o videogame no começo, então, ele serviu para ajuntar, então, trazer os jovens para a sociedade de uma forma grupal, né? Sim. Diferentemente de hoje, que está individualizando, sim, né? Cada um dos jovens, não só os jovens, né? Mas todos de uma forma geral, que como o senhor falou agora, acabou de contar um testemunho da sua época, que não se chama, não se agrupa mais esse grupo de pessoas para você poder interagir, mas sim, fique cada um na sua casa. Hoje é assim, o que é meu, é só para mim, e eu não conheço ninguém, como o senhor falou. O que eu posso falar, por exemplo, é o seguinte: eu lembro que o Atari, Master System, Mega Drive, os videogames que eu acompanhei, né? O que acontece? Eles vinham com dois joysticks, duas alavancas. Então era feito para 2 jogadores, né? Conectados por um fio. O que acontece? Hoje em dia cada um joga na sua casa e é quilômetros de distância. Tem um jogo chamado Free Fire que eu não conheço muito bem, meu filho que joga. Cada um fica na sua casa jogando. Eu acho que o que perde com isso é justamente o agrupamento social entre os adolescentes. Os adolescentes agora eles não se comunicam mais. Não existe mais a relação de amizade que existia antes. Antes do videogame era o futebol, depois do futebol era o carrinho de rolimã, e depois foi o videogame, e agora não é nada. Verdade, professor, verdade. E hoje fica cada um dentro dos seus quartos, se cria um mundo individual que não só tirou a criança, tirou o adolescente do meio do convívio dos seus amigos, como tirou até de dentro da sua própria casa. Sem sombra de dúvida. As pessoas ficam dentro de casa, dentro dos seus quartos,
e não tem nem mais um diálogo, uma vida social dentro da sua própria casa. E o que eu posso falar também para você, Wanda, é que o videogame ele tem uma parte benéfica também. O que seria a formação de condutores na autoescola sem um simulador? Verdade. Que nada mais é do que um videogame. O que é o fliperama? O que é jogos no shopping? A casa de jogos no shopping? É um simulador de carro. Então, assim, existe um benefício. Hoje em dia, até o adulto ele gosta de videogame, principalmente os mais saudosistas. Enquanto que as crianças hoje só gostam de jogos de violência. Mas isso, quero levar a crer que isso não significa que está levando o jovem para a violência, né? Até porque naquela época não existia isso. Verdade. Existia jogo de luta naquela época, era Donkey Kong, era Kung Fu Master, e nem por isso ninguém saía batendo ninguém por causa de um videogame. Verdade. É o que está acontecendo hoje. E, sendo assim, a gente vai vendo uma sociedade que vai crescendo dessa forma, né? Mas estamos aqui falando um pouco mais, vamos continuar falando um pouco mais desse assunto. Fique com a gente, voltamos já já. Olá pessoal da Campeão News, aqui quem fala é o professor Gilberto Souza, arqueólogo, pesquisador em História da Baixada Fluminense, a nossa gloriosa, querida Baixada Fluminense. E no programa de hoje eu vou falar sobre o Caminho Novo do Pilar, o primeiro caminho do ouro que cortou a Baixada Fluminense, também conhecido como Caminho Novo de Garcia Paz. O Caminho do Pilar ele foi aberto do Planalto Mineiro, de São João del Rei, até a Igreja do Pilar, centenária, fundada em 1612. Esse caminho foi aberto entre os anos de 1699 e 1704, por um bandeirante paulista chamado Garcia Rodrigues Paz, filho de Fernão Dias Paz. O objetivo principal da abertura do Caminho do Pilar era escoar o ouro que vinha do Planalto Mineiro, as lavras auríferas de Minas Gerais, e esse ouro era escoado diretamente para a cidade do Rio de Janeiro. Só que, logicamente, o caminho só ia até o Pilar. Por quê? Porque o ouro é embarcado pelo Rio Pilar até o Rio Iguaçu, que antigamente era limpo e não retificado, ele tinha meandros sinuosos. O Rio Iguaçu desemboca na Baía de Guanabara. Da Baía de Guanabara esse ouro era transportado até o Cais dos Mineiros, atual Praça 15, e de lá era enviado até o Reino Português, até Portugal, que era a capital do Império de Portugal, Brasil e Algarves. O que eu posso falar sobre o Caminho do Pilar é que ele contribuiu muito, não só com o transporte do ouro de Minas Gerais ao Rio de Janeiro, como também o transporte de mantimentos, principalmente de alimentos produzidos na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, na região do Pilar, até Minas Gerais, para poder abastecer as tropas. Bom, um dos resquícios, um dos vestígios mais importantes do Caminho do Pilar é a chamada Estrada Velha do Pilar, que começa na Avenida Jacques Molay, no Pilar, passa por dentro do Capivari e vai até a Figueira, chamada Estrada Velha do Pilar. Se o nome é Estrada Velha, o nome Velha diz que esse caminho já foi do Pilar. Pessoal, por hoje é só. Valorize a história da Baixada Fluminense. Você do Caxiense, se você quiser conhecer o seu futuro, tente conhecer primeiro o seu passado. Valorize o seu passado. Bom, professor, voltando mais uma vez, depois de aprender mais um pouquinho da nossa história da Baixada Fluminense e falando desse tema que é um tema tão atual, que está tão em evidência, né, diante de alguns acontecimentos, mas que é algo que vem já acontecendo desde muito tempo. Mas eu quero falar com o senhor, e a minha fala final é falando sobre essa influência no sentido da parte social, como a gente vem tratando. O que tem tirado as pessoas da sociedade, colocando elas dentro de um casulo, uma bolha que não deixam mais elas verem o que está acontecendo ao seu derredor, preso a um game. De que forma, até que forma isso pode prejudicar? E um lado positivo, eu particularmente conheço uma pessoa que aprendeu a falar inglês jogando um jogo de RPG, sem frequentar curso de inglês nenhum. Então é algo também que nos dá um aprendizado, sim. Mas
Até que forma isso pode nos prejudicar ou pode somar para a nossa sociedade? Eu acho que em relação a ser uma coisa benéfica ou trazer algum malefício, depende exclusivamente do tempo que você usa. Você tem que saber direcionar tudo que você faz no seu dia de acordo com a sua necessidade. Se você precisa trabalhar, se você precisa estudar e precisa fazer outras coisas, você não pode direcionar esse tempo só apenas para o jogo do videogame. Sim, claro. Você pode chegar como videogame como lazer, né? Mas não direcionar todo o seu dia exclusivamente ao videogame. É o que acontece, por exemplo, com o WhatsApp também. Verdade. Então nós finalizamos aqui e eu finalizo deixando o seguinte conselho para toda a nossa molecada, né? Todos os nossos jovens que nos assistem. Saiba remir o seu tempo. Há tempo para tudo. Fique com a gente. É verdade. Campeão News. Campeão News.